Olá, tudo bem? Me chamo Andréia Freitas, estou estagiando na Escola Tancredo de Almeida Neves e hoje eu vou falar para vocês sobre relações entre as unidades de medida, tudo bem? Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que são as unidades de medidas. Bom, as unidades de medidas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, volume ou tempo. A gente tem também que o Sistema Internacional de Unidades, ele definiu a unidade padrão de cada grandeza, baseado no sistema métrico decimal, ou seja, em base 10. O SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. Então a gente vai falar agora sobre as relações entre as unidades de medida de comprimento mais usuais. Mas primeiramente, vamos definir o que seria o comprimento. O comprimento pode ser definido como a dimensão que vai de uma extremidade à outra, ou então que se refere ao tamanho de um objeto de uma superfície, ou ainda tamanho de alguma coisa, medindo de uma extremidade à outra. Então, se eu tenho um objeto e quero saber o comprimento dele, basta apenas eu medir entre uma ponta e outra, ou uma extremidade e outra, que eu vou ter esse comprimento. Em algumas situações, vamos precisar fazer a conversão de medidas de comprimento. A conversão nada mais é que fazer o cálculo para descobrir a equivalência entre as duas medidas diferentes. Nas medidas de comprimento, a conversão é feita pela multiplicação ou divisão por 10. Observe a conversão. Então, se eu tenho a unidade de medida de comprimento e eu estou indo do maior para o menor, eu vou multiplicar todos os meus valores por 10. Se eu quero ir de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 10. Se eu quero ir de metros para centímetros, eu vou multiplicar por 100, porque eu tenho que andar 2 casas. Observe que se eu for daqui para cá, eu vou passar por 2 casas. Então, eu preciso multiplicar por 100, e assim sucessivamente. Agora, se eu quero ir do menor para o maior, eu tenho que fazer a minha divisão por 10. Em todos os casos, eu vou dividir por 10 para chegar no resultado que eu quero obter. Agora eu vou dar um exemplo sobre medidas de comprimento. A torre de internet da cidade do Gustavo tem 54 metros de altura. A escada que conduz ao alto da torre tem 300 degraus, expressa em centímetros a medida da altura de um degrau. Vamos primeiramente calcular quantos metros tem um degrau. Então, eu pego os 54 metros, que é o total de altura que eu tenho, e divido pelos 300 degraus. Isso vai me dar o valor de 0,18 metros para cada degrau. Mas, se você reparar bem, a questão me pediu em centímetros. Então, eu tenho que fazer a conversão. Fazendo a conversão, 0,18 vezes 10 vezes 10, se você não se lembra o porquê, volta um pouquinho o vídeo que eu explico lá, na parte de conversão de medidas de comprimento, e depois de fazer essa multiplicação por 10 e por 10 de novo, eu vou ter um total de 18 centímetros, ou seja, cada um dos degraus tem uma altura de 18 centímetros. Agora a gente vai falar sobre as relações entre as unidades de medida de massa mais usuais. Mas primeiramente, o que seria a massa? A massa é a composição física que permite exprimir a quantidade de matéria contida no corpo. Outra curiosidade muito importante é que no sistema internacional a sua unidade é o quilograma. Essa massa pode ser considerada sólida ou pastosa. Então, vamos para a conversão de unidade de medida de massa. Então, na conversão de medida de massa, a gente tem que também ela vai ser feita pela multiplicação ou divisão por 10. Então, bem parecido com a conversão de medida de comprimento, a gente tem que, se eu estou indo do maior para o menor, ou seja, da esquerda para a direita, eu vou fazer a multiplicação por 10. Agora, se eu estou indo do menor para o maior, ou seja, da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10. Vamos ver um exemplo disso? Então vamos ao exemplo sobre medida de massa. Andréia fez um bolo e gastou
80 gramas de farinha de trigo. Ela precisa fazer mais 5 bolos para o seu aniversário dia 11 de janeiro. Quantos quilogramas de farinha de trigo serão necessários para a Andrea fazer os bolos? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter a unidade de medida para um bolo. Ou seja, eu pego os 280 gramas de farinha de trigo e divido por 1000. Se você não se lembra o porquê divide por 1000, volte um pouquinho o vídeo e veja sobre conversão de medida de massa. Depois que eu faço essa divisão, eu tenho um total de 0,28 kg. Mas eu vou fazer 5 bolos para o meu aniversário. Então, eu tenho que, para ter o total de trigo necessário, multiplicar o valor que eu obtive por 5, que vai dar um total de 1,4 kg. Ou seja, esse vai ser o total de trigo necessário para fazer 5 bolos. Por fim, vamos falar sobre as relações entre as unidades de medida de capacidade mais usuais. Mas primeiramente, o que seria a capacidade? A capacidade pode ser o valor daquilo que está contido ou algo que pode caber em algum objeto ou lugar. No sistema internacional, a unidade de medida é o litro. Essa capacidade também pode ser representada por volume ou quantidade. Então, eu tenho que na convenção de medidas de capacidade, a situação vai ser igual às que a gente viu anteriormente, ou seja, a conversão é feita pela multiplicação ou divisão por 10. Então, se eu estou indo da maior unidade para a menor, eu vou multiplicar por 10. E se eu estou indo da menor para a maior, eu vou dividir por 10. Mas, para ficar tudo muito claro, vamos a um exemplo? Então, o meu exemplo sobre medida de capacidade vai ser o seguinte. Daniela distribuiu o conteúdo de 1 litro de suco de maracujá em copos de 200 ml. Quantos copos foram utilizados por Daniela? Então, vamos ter o seguinte. Eu tenho que, primeiramente, converter o meu total de suco de maracujá de litros para ml. Ou seja, eu vou multiplicar 1 litro por 1000. Lembrando, se você ainda não entendeu o porquê eu vou multiplicar por 1000, volte um pouquinho o vídeo e veja sobre conversão de medida de capacidade. Então, depois de realizar essa multiplicação, 1 vezes 1000 ainda é 1000. Então, eu vou ter 1000 ml. Só que ela quer distribuir esses 1000 ml em copos de 200 ml. O que eu faço? Eu vou dividir o meu total por 200 e isso vai me dar um total de 5 copos que foram utilizados por Daniela para distribuir os sucos de maracujá. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído para o entendimento do conteúdo e também nas resoluções dos exercícios do roteiro de atividade de vocês. Obrigada e até mais!